Oi pessoas, este é o primeiro de uma série de vídeos que vamos fazer demonstrando os conceitos iniciais sobre a ferramenta Vue.js. O Vue.js é uma biblioteca e um framework que vem sendo muito falado ultimamente. Ele tem sido muito divulgado nas redes e tem tido uma aceitação muito grande no mundo dos desenvolvedores. E é uma ferramenta que se auto-intitula como um JavaScript Framework Progressive. Então, na verdade, eles querem dizer que você pode utilizar o Vue.js tanto como uma lib, como uma biblioteca para gerenciamento dos seus componentes, como ela pode chegar ao ponto de se tornar um framework e gerenciar o flow de criação da sua aplicação. De modo geral, o Vue.js ele tem demonstrado uma grande capacidade de entregar interfaces simples de serem desenvolvidas e até uma forma agradável de se trabalhar. Como a gente utiliza basicamente o HTML, o CSS e o JavaScript para poder fazer a composição do nosso trabalho, a gente consegue ter um flow de trabalho bem tranquilo, bem agradável. Uma coisa legal é que a Nock já foi traduzida, a documentação oficial do Vue.js. Tem uma tradução aqui para o nosso idioma, para o português. E mudando aqui para o outro domínio, o br.vuejs.org, a gente tem toda a documentação em português. Então, se você tiver alguma dificuldade com a documentação em inglês ou quiser utilizar a documentação no seu idioma, no português, você consegue usar tranquilamente. E a documentação é muito boa. O interessante dessa ferramenta é que a documentação ajuda bastante a gente. Então, só de dar uma lida nela e percorrer aí a documentação, a gente consegue já fazer bastante coisa. O Vue.js ele vai entregar para a gente a possibilidade de criação de componentes. Então, ele, de um modo geral, vai ser uma linguagem de template, alguma coisa de uma linguagem de template, mas além disso também uma estratégia, uma forma de utilizar componentes web, web components, que vão fazer com que você consiga criar interfaces interativas com uma certa facilidade em relação a utilizar o JavaScript sem nenhuma ferramenta, ou então também o bom e velho jQuery, que continua na sua jornada por aí. O próprio Vue aqui na documentação dele ele já entrega para a gente aqui os primeiros passos. Esses primeiros passos aqui eles são bem didáticos, então ele demonstra aqui como que a gente começa, criar um arquivo .html, incluir aí o CDN do Vue para a gente poder utilizar, então ele já tem essa possibilidade simples. Também fala para a gente que a gente consegue fazer builds e utilizar o Node junto com o Vue CLI, o Vue CLI, que é uma interface linha de comando para a gente poder trabalhar com a ferramenta, e dar alguns exemplos. O flow que a gente vai seguir em relação à didática dos vídeos vai ser o seguinte: a gente vai introduzir os conceitos que o Vue apresenta nesses 7 primeiros exemplos. Você pode perceber aqui que ele tem o primeiro exemplo, que tem só uma renderização simples. Depois ele faz o uso de algumas diretivas dele, condicionais e laços. Também demonstra aqui como que a gente captura eventos usando o fluxo de trabalho dele, até ele chegar à composição de componentes. E aí a gente vai trabalhar da seguinte forma: a gente vai criando componentes, a gente vai criar essa composição de componentes e mostrar como essas diretivas elas vão nos ajudar a fazer a composição dos componentes de uma forma organizada durante a criação. Bom, então vamos dar prosseguimento aqui ao exemplo, fazendo agora um exemplo prático utilizando o Vue.js. O mais simples de todos agora nesse primeiro vídeo, e depois a gente vai dar continuidade com as outras possibilidades que a ferramenta nos dá. Bom, eu vou criar aqui uma pasta na minha pasta de projetos com o nome de Vue e vou abrir aqui, no caso o meu editor que eu vou usar vai ser o PHP Storm.
né? Vai ser importante fazer algumas configuraçõezinhas aí no PHP Storm que eu vou mostrar para vocês agora. Lembrando que a gente tem uma série de vídeos, né, demonstrando como instalar o PHP Storm. A gente usou aqui o Ubuntu como sistema para poder fazer a demonstração, mas o processo é muito parecido para o seu sistema operacional e vale dar uma conferida lá. Antes da gente começar a usar o PHP Storm, eu vou ter que fazer uma pequena configuração rápida instalando aqui o plugin do Vue.js. A JetBrains disponibiliza aqui um plugin para a gente poder trabalhar com Vue.js. Ele tem algumas facilidades no autocompletar dos nossos arquivos e tem alguma integração com a API que a biblioteca disponibiliza para a gente. Então vale a pena a gente utilizar. Uma outra configuração que eu vou precisar fazer vai ser na versão do JavaScript que eu vou utilizar, né? Só para a gente poder utilizar o ECMAScript 6, né? Porque ele vem por padrão, se não me engano, aqui com o 5. Vamos dar uma conferida aqui. Isso mesmo, né? Aqui em Languages and Frameworks, aqui no JavaScript. Mudar aqui para ECMAScript 6, né? Para a gente poder ter uma API de métodos um pouco mais atualizada, né? E a ferramenta ela se adequar melhor ao que tem sido utilizado assim com mais frequência. Vou abrir aqui agora aquela pastinha que eu acabei de criar ali. Development Projects, viu? Eu poderia utilizar o wizard de criação do PHP Storm, mas não tem nenhum que fique simples o suficiente para o que a gente vai fazer, porque eu vou criar aqui, na verdade, apenas um arquivo HTML, né? Para a gente poder fazer o exemplo inicial de uso do Vue.js, né? Vue.js, um titlezinho para nossa página. Eu vou pegar aqui da documentação aqui o exemplo que ele deu de CDN, né? Para a gente não ter que fazer o download. Então o Vue já tem aqui um CDN que a gente pode utilizar. Então vou colocar ele aqui na minha página do jeito que está lá, só copiei e colei, né? E aí eu vou fazer agora algo muito parecido com o que está aqui nesse primeiro exemplo. Então eu vou reproduzir algo bem parecido com esse exemplo aqui. Eu vou voltar aqui para o meu editor, vou criar a div. Vou criar aqui a div com o ID app. Poderia ser qualquer ID que você quisesse, tal, né? Que você quisesse utilizar, sem problema nenhum. E aí eu vou criar aqui uma tag script debaixo dela para a gente poder instanciar o objeto do Vue.js. Então a sintaxe básica aqui que o Vue entrega para a gente poder criar o componente base que vai acompanhar a estrutura da página é essa sintaxe aqui, né? Então quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo que esse construtor vai criar um objeto que vai ser montado sobre esse elemento que é justamente a div ou qualquer outro elemento, né? Mas que é a div no caso que tem o elemento HTML que tem esse ID app, né? Então aqui é um selector. E esse exemplo aqui já é um exemplo funcional, né? Se eu pedir aqui pro PHP Storm abrir esse exemplo no navegador, ele já vai rodar, mas ele não vai fazer nada, né, até agora. Então aqui no ambiente do browser eu consigo fazer alguns tipos de inspeções na minha página, né, onde eu consigo ter uma noção clara do que está acontecendo. Então aqui é como está sendo renderizado a minha página. Quando a gente tem algum erro, ele é demonstrado aqui. Vou simular um erro aqui, vou fingir que estou tentando criar essa página, né? Então já deu um erro agora na minha página, porque ele falou que não existe o construtor Vue, né? Não tem mesmo. Vou manter aqui. E só para a gente ver que o Vue.js está funcionando perfeitamente
como esperado, eu vou criar aqui uma propriedade data, que é uma propriedade que os elementos view utilizam para manter os seus elementos de valor. Então todo valor que eu quiser armazenar, ele vai ficar mantido dentro do data. Vamos dizer que sejam valores fixos, os valores iniciais que eu já tenha um conhecimento prévio de quais eles vão ser e como eles irão mudar. E aí agora eu vou fazer uma interpolação do valor que eu declarei. Então, com essa sintaxe aqui, eu consigo renderizar como se fosse uma propriedade, né, desse elemento view, o valor que está nesse atributo message. Então, se eu voltar lá para o meu navegador e recarregar aqui a minha página, ele vai imprimir o conteúdo na minha div. Então, ele agora substituiu aquela marcação que eu tinha feita com os mustaches. Mustaches são esses caracteres juntos aqui, né? Quando eu faço duas chaves em torno de um valor, a gente costuma dizer que são os operadores de mustache para fazer a impressão. E eu consegui fazer o primeiro Hello World aí com o Vue.js, né? Uma sintaxe bem simples. No próximo vídeo a gente vai começar a fazer a composição de componentes, a gente vai começar a dar uma monitorada em como que esses componentes eles se relacionam entre si. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!